Bom dia, são 7h55, quinta-feira, 23 de abril. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Hoje pela manhã está prevista a instalação de 3 comissões de medidas provisórias. A MP 672 estende a política de reajuste do salário mínimo até 2019. E a MP 673 dispensa o licenciamento e o emplacamento de tratores e outras máquinas agrícolas. Já a MP 671 renegocia as dívidas dos times de futebol. Segundo a estimativa do governo, a dívida dos clubes de futebol com a União chega a quase 4 bilhões de reais. A medida provisória cria regras para o refinanciamento. De acordo com o texto, os clubes terão até 20 anos para quitar os débitos. Em alguns casos, as multas podem ser reduzidas em 70% e os juros em 30%. Mas para ter direito à renegociação, a MP exige contrapartidas dos clubes, como auditorias nas contas e regularidade no pagamento de contribuições previdenciárias, trabalhistas e contratuais. Além disso, proíbe que os times comprometam mais do que 70% da receita bruta com o futebol profissional e exige um investimento mínimo e permanente nas categorias de base e no futebol feminino. Os clubes que desrespeitarem as regras poderão até ser rebaixados. Além disso, a MP prevê a responsabilização dos dirigentes que praticarem gestão temerária. A medida, que chegou ao Congresso em março, causa polêmica e já recebeu mais de 180 emendas que serão analisadas pela comissão mista. Ela pune os clubes que não pagarem os direitos trabalhistas dos jogadores de futebol, inclusive com a punição do rebaixamento das séries que estão disputando. Garante que qualquer renegociação de dívida de clubes tem que primeiro os clubes honrar com seus compromissos para com os jogadores. Enfim, essa MP tem que ser aprovada da forma que veio. Favorecer aqueles que são inadimplentes, né, não é uma boa prática, porque você desestimula a correção, a eficiência, a competência de gestão. Então, já partindo desse princípio, é uma má medida. Por que a gente tem, mesmo no Brasil, 2 ou 3 clubes que conseguiram se organizar do ponto de vista, inclusive, dessa relação, a relação com o fisco, a relação com a Previdência e a relação na administração com os seus jogadores? O correto era a gente aproveitar a MP do futebol e fazer, inclusive, um debate mais a miúdo sobre a organização disso no Brasil. Afinal, jovens com menos de 18 anos que cometem crimes graves devem ser tratados como adultos pela Justiça? Nas 2 casas do Congresso, os parlamentares que respondem sim a essa pergunta se movimentam para mudar a Constituição. A Comissão de Direitos Humanos faz uma audiência pública esta manhã para debater o tema. O primeiro movimento foi na Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça admitiu uma proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O segundo movimento foi no Senado. Parlamentares querem votar uma proposta que permite a redução da maioridade penal nos casos de crimes hediondos ou de reincidência por lesão corporal grave e roubo qualificado. O texto foi rejeitado pela CCJ no ano passado, mas um recurso pretende ressuscitar a matéria no plenário. Na minha visão, crimes tipo latrocínio, estupros e outros crimes, por exemplo, hediondos, devam ser tratados de forma especial, aí caberia sim a minoridade penal. Se ele sabe votar e escolher, ele sabe quando ele pratica um crime. Portanto, a redução da maioridade penal, penso que seja absolutamente aceitável. A sociedade brasileira entende isso e defende isso. Mas o tema é controverso. Senhor presidente, vamos exigir silêncio, tem que evacuar esse pessoal daí. Para alguns senadores, reduzir a maioridade penal seria ferir uma cláusula da Constituição que não pode ser alterada e não diminuiria a violência. Nós temos hoje presídios que são verdadeiros QGs do crime organizado. Então,
Não é o fato de você mudar a lei permitindo que um menino, uma menina de 16, 17 anos de idade seja punido, é que você vai diminuir o índice de criminalidade no país. Então, eu acho que isso é um equívoco. Como há o clima de emocionalidade, a violência assusta todo mundo, termina fazendo com que isso ganhe notoriedade, ganhe pauta na imprensa e as soluções verdadeiras sejam camufladas. As duas PECs não são iniciativas isoladas. O movimento para diminuir a maioridade penal conta com 26 propostas de emenda à Constituição no Senado e na Câmara. Alguns parlamentares propõem a redução para os 16 anos, outros para os 14. E há quem defenda medidas ainda mais severas. Cometeu crime com natureza hedionda, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Ponto. Com que idade, Magno Malta? Nenhuma. É claro que a decisão de um jovem ou de um adolescente de ir para a criminalidade não pode ter o beneplácito da sociedade. Mas ele não pode, e os políticos em especial, não podem comemorar, como eu vi na Câmara dos Deputados, a redução da maioridade penal como se estivesse fazendo um grande gesto no combate à violência no nosso país. É mentirosa essa decisão. Reduzir a maioridade penal exige mudança na Constituição, o que depende, no mínimo, do aval de 308 deputados e 49 senadores em 2 turnos de votação. Desde 1994, o parlamento rejeitou ou arquivou 21 propostas desse tipo. Está começando daqui a pouco a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Estamos ao vivo com a repórter Edinalva Ferreira, que tem informações sobre a reunião. Bom dia, Edinalva. Bom dia, André. Os senadores da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vão fazer uma audiência pública para debater a questão fundiária no Brasil. Esta vai ser a segunda vez que eles fazem um debate sobre este tema este ano. Desta vez, o foco vai ser o Programa de Regularização Fundiária implementado pelo governo federal na Amazônia desde 2009, o Terra Legal. Eu estou com o autor do requerimento, o senador Assir Gurgax. Bom dia, senador. Obrigado pela sua presença aqui. Senador, esse programa já tem 6 anos. Qual é o balanço, assim, o que se tem de notícias sobre esse programa? Bom dia, Edinalva. A expectativa nossa em realizar essa audiência é exatamente para saber o que aconteceu pelo atraso na regularização fundiária, especificamente na Amazônia. O programa Terra Legal é para regularizar as áreas na Amazônia e os agricultores não estão tendo o seu título definitivo nem o documento da sua terra. São famílias que já foram empossadas, colocadas pelo próprio governo há muitos anos. Já estão nas suas terras, não há dúvida, não há conflito, apenas precisam do documento para ter acesso a recursos do governo, ter acesso a programas do governo, a financiamento e ter mais segurança no campo também. E a melhor maneira de nós incentivarmos a preservação do meio ambiente, o cuidado das florestas, é exatamente dando documento para o dono da sua terra. Com o documento, há uma preocupação maior para que ele cuide da sua área, cuide da sua preservação e também tenha essa segurança jurídica e tenha condições de ter acesso aos programas. O nosso requerimento é nesse sentido de conversar e pedir ao MDA o que aconteceu e o que nós podemos fazer para ajudar na celeridade dessa regularização fundiária na Amazônia. É claro que o Brasil inteiro é importante, mas vamos falar hoje do Terra Legal, que é a regularização fundiária na Amazônia. A intenção era assentar 150 mil famílias, né? O programa era para para regularizar 150 mil famílias. E o Terra Legal conseguiu aproximadamente 9 mil títulos entregues aos agricultores, dos quais aproximadamente 6.500 no estado de Rondônia, que é a nossa grande preocupação. Há uma cobrança muito grande dos agricultores com relação a esse documento. Porque o documento é tudo para o agricultor, ele precisa desse documento e o nosso trabalho aqui é exatamente ajudar, não apenas cobrar o MDA, mas ver o que é que nós podemos fazer para ajudar essa regularização.
Muito obrigada, senador. Entre os convidados para essa audiência pública estão representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INCRA, da Secretaria de Patrimônio da União e da Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal. André? Obrigado, Dinalva. Nessa quarta-feira foi apresentada a carta de compromisso do Senado. O público de cerca de 500 pessoas assistiu a uma palestra de Oscar Motomura, especialista em estratégia. Há coisas muito positivas que estão acontecendo em todos os setores, né? Estamos criando futuro nas organizações, as organizações obsoletas estão ficando para trás e não adianta ficar se queixando, tem que modernizar, tem que se reinventar, né? E há muitas organizações que já nascem reinventadas. Mesmo na política, as conversas, né, não necessariamente nos fóruns oficiais, quanto mais diálogos profundos há numa democracia, mas isso é um bom sinal da saúde da democracia. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.